Abra comigo em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12. Eu tive a graça de ser convidado para pregar no Cultutim hoje. Muito obrigado, pastor Samuel, por isso. E quando eu estava lendo, apesar de o pastor Samuel ter falado que foi uma palavra muito interessante para os adolescentes, é uma palavra que se encaixa perfeitamente com o que eu quero falar aqui hoje também. Essa mensagem, na verdade, está pronta desde o dia que ele me passou. Se eu não estou enganado, foi na terça-feira. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou no meu coração para eu trazer ela para aqui também. O título da mensagem é a reciprocidade de Deus. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Mateus capítulo 7. Sem som do Windows. Bloqueando. Muito obrigado. Mateus 7, nós vamos ler do 7 ao 12. Antigamente, quando eu era da Assembleia de Deus, e aqui também eu acho que era assim. O que acontecia? A galera tinha os cultos para isso, né? Que era o culto do ensino durante a semana. Que era o culto do ensino, a palavra era voltada para o ensinamento. E aí cada um leia um versículo bíblico. E eu gostaria de fazer isso aqui hoje. Bora fazer? Nós vamos ler Mateus 7, do 7 ao 12. Vamos lá então. Quem é o primeiro? Eu vou ler o primeiro e depois vai em seguida aí, tá? Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. 8. Versículo 11. Doze. Esse texto é um texto muito interessante. E muitos, na verdade, já trouxeram, e possivelmente você já ouviu esse texto em algum outro momento da sua vida, ou não, sei lá, talvez você está aqui e nunca ouviu essa mensagem. Mas o título da mensagem é a reciprocidade de Deus. Se você falar reciprocidade, vai chegar um momento que você vai travar sua língua e você vai falar outra coisa a não ser que não é reciprocidade. Apesar de parecer um trava-língua, reciprocidade é uma palavra que significa o ato de ser recíproco. E o que é ser recíproco? É ser ou dar algo em recompensa de coisa equivalente que recebeu. Então, resumidamente dar de volta aquilo que você recebeu. E aí, eu trouxe lá para a galera do TIM e eles falaram muito rápido, porque está na época de escola e tal, da época da escola que aprende a terceira lei de Newton. Alguém sabe falar rápido a terceira lei de Newton aqui? A Manu, que está na escola ainda, né? Era mais que obrigação dela saber ação e reação. Beleza, fala aí, pode falar. Você estava querendo falar, ué. Ele estava querendo falar, fala de novo, vai. Então tá bom. Mas a terceira lei de Newton fala sobre ação e reação. O texto que nós lemos, eu gostaria de começar já contextualizar e trazer uma exposição. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que nós devemos buscar a Deus. E nós devemos ter uma busca intensa. E o texto nos retrata exatamente ação e reação. O texto nos traz que nós precisamos de bater, nós precisamos de pedir, nós precisamos de buscar. E o texto diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão,
batam e a porta será aberta para vocês. O texto diz assim: todos acharão, a porta será aberta para todos, todos receberão algo. O texto não nos diz isso. O texto na verdade diz: peçam. Antes de nós recebermos, o Deus nos chama para pedir, o Deus nos chama para fazer algo, o Deus nos chama para buscar alguma coisa. É uma ação que se resulta em uma reação do próprio Deus. Deus está nos chamando para buscar, e aqueles que buscarem acharão. Deus está nos chamando para pedir, e aqueles que pedir será dado. Deus está nos chamando para bater a porta, e aqueles que baterem a porta se abrirá. Mas o que tem a ver? Como eu já disse, em relação à terceira lei de Newton, esse texto nos mostra que o nosso Deus, Ele está unicamente e prontamente à espera de uma ação para reagir a partir disso. O nosso Deus, Ele aqui não diz que todos acharão, Ele não diz que será dado a todos, Ele não diz que a porta será aberta para todos, mas a porta será aberta para aqueles que baterem. Mas a realidade é que, infelizmente, por mais que Deus nos possibilitou fazer todas essas coisas, nós não fazemos nenhuma delas. Por mais que nós queremos receber muitas coisas de Deus, nós não recebemos porque nem mesmo nós nos damos o trabalho de buscar, nós nem mesmo nos damos o trabalho de pedir, nós nem mesmo pedimos ou temos o trabalho de bater a porta. A verdade é que Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos ler isso num texto mais para frente. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e teoricamente nós não precisávamos pedir nada a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas aqui o texto ele está interessado sobre a nossa ação. Qual é a ação que nós vamos tomar a partir daquilo que está proposto para nós à mesa? Quando nós vamos voltar lá atrás e vamos ver a oferta, a primeira oferta que foi dada, mencionada na Bíblia, Caim e Abel. Abel entregou uma oferta, e a oferta de Abel foi aceita por Deus. Caim entregou uma oferta, mas a oferta de Caim não foi aceita por Deus. O problema dos dois não foi eles mesmos. O problema dos dois não foi o que eles entregaram, o material em si que eles entregaram, mas como eles entregaram. O problema não foi, e aí Caim, ele acha, não, peraí, se Deus não gostou da minha oferta, vou matar meu irmão então, porque aí vai sobrar só a minha, né? Eu acho que Deus vai gostar dela. Mas não era sobre aquilo que estava sendo entregue, não era sobre a pessoa de Abel ou a pessoa de Caim, mas era sobre a ação que estava sendo tomada, como estava sendo feito. E aí, o que isso se reflete para o texto? O texto reflete para a forma que nós estamos fazendo as coisas. Nós queremos ser e ter aquelas coisas de Deus, ou ter as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nem mesmo buscar ou pedir ao próprio Deus. Eu estava compartilhando com os meninos, e aí quando eu estava preparando a mensagem, e aí eu falei, cara, vou falar para adolescentes. Tem muito tempo que eu não prego especificamente para adolescente. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas de enquanto eu era adolescente. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, olha que loucura. Quando eu era adolescente, e às vezes eu estava com fome, eu queria tudo de imediato. Eu queria só receber sem buscar. Eu queria... A Olivia vai passar por isso ainda, eu acho que é por isso que ela está ali. Mas eu queria receber as coisas sem fazer nada em troca. E aí, quando eu estava com fome, por exemplo, durante a tarde, alguma coisa, eu levantava, eu ia ver se tinha alguma coisa pronta para eu comer. Se não tinha nada pronto para eu comer, se tinha o trabalho de pegar o pão e pegar a manteiga dentro da geladeira para passar no pão, melhor ficar com fome, vou tomar um copo d'água, porque eu não tenho trabalho nenhum, a não ser colocar o copo, tomar uma água e passar minha fome. Mas eu estava me referindo, falei, cara, como que eu era preguiçoso naquele tempo? Queria receber tudo na mão, queria entregar tudo na mão. E aí eu era o caçula, né? Filho mais novo, tem as regalias. E minha mãe fazia as regalias às vezes que eu queria.
Isso era muito bom, mas gerava um problema. O problema de querer tudo na hora, ou querer, não tudo na hora, mas de entregar as coisas de mão beijada. Mas a verdade é que esse texto ele diz para nós que nós precisamos de tomar a ação de quê? De buscar a Deus. Muitos de nós querem uma intimidade, quer um relacionamento com o próprio Deus, quer viver coisas extraordinárias, mas não quer nem mesmo pedir algo ao Senhor, não quer nem mesmo buscar ao Senhor. Mas o texto diz que aqueles que buscarem, acharão, aqueles que pedir será dado, aquele que bater a porta será aberta. E o que nós precisamos fazer é ir atrás do próprio Deus, ter uma busca intensa pelo próprio Deus, e aí sim nós passaremos a viver coisas extraordinárias do próprio Deus. Mas o maior problema é que nós não queremos nem mesmo nos dar o trabalho de fazer alguma coisa, de pedir ao próprio Deus, de falar com Ele alguma coisa, de dizer para Ele alguma coisa, e aí nós queremos resolver por nós mesmos, e quando nós queremos resolver por nós mesmos, dá errado, e quando dá errado, a gente fala, não Deus, mas o que está acontecendo com a minha vida? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não faz isso? Era só o Senhor ter me abençoado, sendo que lá atrás, nem mesmo nós pedimos a bênção de Deus para fazer aquilo que nós queríamos que fosse bem sucedido. É uma realidade onde nós queremos receber de Deus, mas nós não queremos nem mesmo buscar. Muitos querem ser amigos, mas esses muitos não querem buscar a Deus. Muitos querem ter um relacionamento, mas não querem buscar um relacionamento. Muitos querem entrar, mas não se dão um trabalho nem mesmo de bater a porta para que possa ser aberta. E eu estou trazendo essa realidade, e isso parte de mim mesmo. Nós precisamos de ter consciência que o nosso Deus é um Deus que já está aberto para que nós possamos entrar, para que nós possamos ter relacionamento, para que nós possamos ter intimidade com o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus que está aberto, o nosso Deus é um Deus gracioso. E o texto ele continua, e ele diz, versículo 9: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O texto está nos dizendo que o nosso Deus, Ele está disposto a nos dar aquilo que nós pedimos a Ele, no sentido de, o texto próprio diz, do próprio Cristo: o Pai de vocês que está nos céus não nos dará aquilo que vocês pedirem. Se o Pai de vocês aqui na terra é mau, se nós somos maus, damos as coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará com as outras coisas? Quanto mais Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Muitos de nós queremos viver as coisas boas de Deus, mas nós não queremos pedir a Ele. Achamos que por Deus saber de tudo aquilo que nós pensamos, Ele vai simplesmente atinar por aquilo e vai fazer as coisas acontecerem. Deus pode fazer as coisas acontecerem, mas Ele quer ouvir de nós: Pai, eu preciso, Pai, eu quero, Pai, eu estou aqui, a minha situação é essa, faça por mim. Deus quer ouvir de nós, e Ele quer ouvir de nós não só uma petição de algo material, mas talvez de dificuldades que nós temos passado, talvez de dificuldades que nós temos enfrentado na nossa família, na nossa casa, os nossos vícios, os nossos problemas. Talvez Deus está esperando você falar assim: Deus, eu estou com um problema nessa área, nessa situação, e eu preciso de ajuda, mas nós não falamos nada com o próprio Deus. Nós precisamos de abrir a boca. Deus não nos abençoa por estarmos fazendo alguma coisa, ou por simplesmente o nosso pedido é uma ordem para Deus e por isso Ele faz, mas Ele nos abençoa porque Cristo já fez tudo aquilo que era necessário, e Ele nos abençoa não pela nossa bondade, mas porque um dia Ele enviou seu Filho, e o próprio Filho morreu na cruz do Calvário por nós, e agora quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê mais, assim como Caim entregou aquela oferta, Ele já não enxerga Caim, Ele já não enxerga mais nós mesmos, mas Ele enxerga a própria imagem de Cristo. Paulo vai falar que quando Deus olha para nós, é como se fosse um reflexo da imagem do próprio Cristo, e é por isso que nós somos abençoados, não porque nós merecemos, não porque o nosso pedido é algo extraordinário, que é capaz de fazer o próprio Deus fazer algo por nós, mas porque Cristo
pagou o preço por nós, e esse preço foi muito alto, para simplesmente nós virarmos e não falarmos nada com o próprio Deus. Nós precisamos de nos entregar ao próprio Deus. Nós precisamos de entregar ao próprio Deus para receber aquilo que Ele tem para nos dar. O propósito de Deus é que Ele tenha tudo de nós, e a consequência é que nós tenhamos tudo dele. O propósito de Deus é que nós entreguemos tudo a Ele, e em consequência a essa ação, a reação é Ele nos entregar tudo que é dele. Mas nós não queremos fazer nenhuma dessas coisas. Nós não queremos fazer nada. Nós simplesmente queremos receber. Nós simplesmente queremos algo em troca. Mas nós não queremos dar nada ao próprio Deus. Nós precisamos de entender que se nós estamos dispostos a entregar tudo para Ele, Ele também já está disposto a entregar tudo para nós. Na verdade, Ele já entregou tudo para nós, que foi Cristo na cruz do Calvário. Mas a gente perde por não desfrutar daquilo que Deus já fez por nós. Não é algo que Ele vai fazer, mas é algo que já está feito. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, e todos aqueles que nele crê será salvo, terá vida em abundância. Mas nós não acessamos essa realidade que nós podemos desfrutar. E o texto continua dizendo, e o texto continua dizendo para nós, ele vai dizer que Ele nos dará as coisas boas aos que pedirem, mas aos que pedirem. É como se Jesus estivesse dizendo, pede, é só pedir. Você não sabe pedir? É só isso. É igual que ele mesmo bate, pode bater. Você não sabe bater? Cristo está falando com a gente, pede, é só pedir. Você não sabe pedir? Cristo está dizendo para nós, é só pedir. Quando nós entendemos mudar a mentalidade, virar a chave de dentro para fora, que tudo que nós precisávamos era Cristo, e Ele basta em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós entendermos isso, entendemos a realidade que nós precisamos de entregar tudo, para receber tudo dEle, as coisas passam a ser diferentes em nós. E eu gostaria de ler, é interessante porque o Sermão do Monte, Jesus traz vários ensinamentos, várias coisas ele ensina ali. E ele vai seguindo várias coisas, uma atrás da outra. E antes do texto que nós lemos, Mateus 6, 25 ao 33, o texto diz algo muito interessante. Ele vai falar exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Porque Deus, Ele quer que nós entreguemos tudo a Ele. Versículo 25 de Mateus 6 diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? O côvado era uma unidade de medida naquele tempo. E quando se usava essa expressão, era uma expressão de, na verdade, significa a unidade de medida de 6 palmos. Por quê? Não me pergunta não, mas é 6 palmos. E aí, era uma expressão daquele tempo, que era tipo assim, não pode mudar nenhum côvado. De qual sentido? Você não tem poder de aumentar 6 palmos na sua mão, na sua frente no caso, né? 6 palmos na sua mão, 6 palmos na sua frente. Então é nesse aspecto que Cristo está dizendo. E aí ele continua: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como, olha essa parte é poderosa. Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O texto aqui está dizendo o seguinte: olha, os lírios dos campos se vestiam muito melhor sem fazer nada do que o Salomão, que possivelmente foi um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade.
Salomão, na sua história, na sua grandiosidade, na sua riqueza, nunca se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que não precisa se preocupar com nada. Cristo está dizendo para nós que, olha o que o texto vai continuar dizendo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E aí o texto continua: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quais coisas são essas? Comida, bebida, roupa. Essas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. E é importante nós nos atentarmos isso, porque Cristo aqui está falando literalmente sobre dinheiro. Porque é com dinheiro que nós compramos comida, é com dinheiro que nós compramos bebida, é com dinheiro que nós compramos roupas, é ou não é? Você compra isso sem dinheiro? Não, você tem que ter dinheiro para você comprar essas coisas, é ou não é? Mas Cristo está dizendo para nós: olha, vocês não precisam se preocupar com nenhuma dessas coisas. Se vocês colocarem o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Tudo na nossa vida, não só na vida espiritual, não só na nossa saúde, mas na nossa vida financeira. É isso que o próprio Deus está dizendo para nós, é isso que Cristo está dizendo para nós. Mas é difícil de nós imaginarmos, porque no meio desse texto, Jesus fala que são homens de pequena fé, homens que não têm fé. E no final ele fala assim: olha, vocês têm que colocar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Mas eles falam assim: vocês são homens de pequena fé. Mas olha, presta atenção, os homens de pequena fé receberão muito mais. Agora imagina se nós tivermos uma grande fé em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez por nós. E aí, a gente tem essa mentalidade de fé ou de viver pela fé como se fosse algo que vai passar fome, vai passar necessidade. Quando você vira para alguém e fala assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ah, estou indo pela fé, estou vivendo pela fé. Você sabe, tá ruim alguma coisa, alguma área tá ruim para esse cara. Se ele falou que está vivendo pela fé, tem problema em algum lugar, em alguma área. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas eu gostaria de repetir. Imagine um missionário. E aí, esse missionário, ele chega e ele vem pregar, mas é um missionário que você olha para ele e fala assim: é esse aí. Aí ele chega: meus irmãos, boa noite. Eu ultimamente tenho vivido pela fé. Aí você olha para o cara, o tênis está gasto que já, o dedão quase sai para fora, a calça já está surrada, já não dá mais. A camisa já está gastada. Não sei se você tem uma camisa lá que você gosta muito, ou então uma camisa que você usou muito ela, que ela já está bem gasta, assim que já está quase desfazendo, parece a camisa. Se puxar um pouquinho mais forte, ela rasga. Aí você fala assim: é, esse de fato vive pela fé. Mas agora imagine um outro cenário. Imagine que chega um missionário, um outro missionário. Aí ele chega para a BMW dele lá fora, uma X6. Aí ele sobe aqui e fala: meus irmãos, é uma alegria poder estar com vocês. Eu tenho vivido pela fé e Deus tem me abençoado. Pela fé. Aí você olha para o cara, aí a camisa dele tem um L e um V aqui assim, ó. Louis Vuitton. A camisa custou $5.000. Já começa assim, né? Quanto custou o outfit? Quem lembra desse meme aqui? Quanto custou o outfit? $2.000 a camisa, calça da Gucci, $5.000. Tênis da Gucci também, $2.000. Aí você faz aqui, relógio Rolex, 33K. Que missionário é esse aí? Aí você fala assim: não, eu quero logo ser missionário também, igual esse cara, ué. Eu quero viver pela fé igual esse cara está vivendo. Mas é aí que nós nos deparamos com a situação, com a motivação errada. Sabe por quê? Porque é muito interessante, porque logo depois de Deus dizer isso, antes de dizer essas coisas, na verdade, Deus está dando um ensinamento. E qual o ensinamento? O ensinamento a respeito da vida financeira. E aí, versículos anteriores diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro.
Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções, não podem seguir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Mas olha como isso se complementa. E o exemplo do missionário, que é com certeza milionário, mas se trata para nós a exemplificação de como nós pensamos as coisas na maioria das vezes, de como nós olhamos e queremos passar pelo caminho pela motivação errada, queremos seguir para ter um resultado, sendo quando nós deveríamos seguir por quem Cristo é e por aquilo que Ele fez por nós. O texto nos diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não fazemos para que Deus acrescente algo, mas nós fazemos porque nós amamos, e o resultado disso é Deus acrescentar as coisas em nós. Não porque nós queremos o resultado, mas porque nós amamos o próprio Deus, e o próprio Deus nos traz algo em troca. Não porque nós precisamos de trocar algo, não porque é uma barganha com Deus. Você dá tudo e Ele te dá tudo por conta disso. Quem dá tudo por Deus, ele sabe que não está preocupado, ou ele não se preocupa em quanto ele vai receber, mas daquilo que ele está fazendo para o reino de Deus em amor. A mentalidade deve ser em nós entregarmos tudo a Deus, não para pensar ou estar pensando em receber tudo em troca, mas porque nós amamos o próprio Deus. E quando nós damos tudo ao próprio Deus em amor, Ele também se coloca tudo que é dele à disposição daqueles que são filhos de Deus. E essa é uma palavra a qual traz para nós um confronto de que nós precisamos de entregar tudo para Ele. Você nunca terá tudo de Deus se você não entregar tudo para Ele. Você nunca terá tudo de Deus se você não dá tudo que você tem a Ele. E aqui eu não estou falando para você poder chegar, anunciar sua casa, suas roupas, vender tudo na LX e entregar tudo aqui na igreja. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de corpo, eu estou falando das suas finanças, não de simplesmente colocar tudo, mas de no seu coração você entregar tudo a Cristo, para que em algum momento Ele quiser utilizar de alguma das suas coisas, você entenda que você deu tudo a Ele, que isso já não te pertence mais. Quando nós temos a mentalidade que nada é nosso, mas que é tudo do próprio Deus, nós passamos a virar a chave em nossa mente. Quando nós entendemos que entregar tudo a Deus se parte através do amor ao próprio Deus, se vai ter tudo, se não vai ter tudo, o que vai ter, o que não vai ter, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, a gente não está preocupado em nenhuma dessas coisas. O exemplo do missionário que chegou aqui e falou assim: eu estou vivendo pela fé, e a roupa está toda surrada. Ele possivelmente, assim como é na maioria dos missionários, eles não estão preocupados se vai ter dinheiro, se não vai ter, se tem dinheiro para fazer isso, aquilo não tem. E eles sabem, na maioria deles, que é só pedir e que Deus dá. É só falar e Deus faz acontecer. E nós precisamos de viver essa realidade em nós. Nós precisamos de entender que isso já está disponível para nós. Mas é interessante, voltando já no Mateus capítulo 7, olha que interessante a respeito sobre dar ou receber. Cristo continua dizendo assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Eu não sei se vocês estão entendendo o raciocínio lógico dessa mensagem, mas o raciocínio é: se eu dou, eu recebo. Se eu dou, eu recebo. Se eu estou dando, Deus está me dando. Mas no final Cristo termina dizendo o seguinte: façam para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria. Dê às pessoas aquilo que você gostaria de receber. Você gostaria de se sentir respeitado? Então dê respeito às pessoas que estão ao seu redor. Você gostaria de receber um sorriso das pessoas? Então dê um sorriso para as pessoas. Você gostaria de receber um abraço? Então dê um abraço nas pessoas. Você gostaria de dar um iPhone e receber um iPhone? Dá um iPhone então para quem está do seu lado.
Não? Vai dar iPhone não? Mas a realidade é essa. Só que a nossa mentalidade de quando Deus pede para nós entregarmos algo é tipo, nem rola. Vou dar aquilo que nem vou dar não. E a gente pensa assim 1 milhão de vezes sobre se nós vamos dar ou se nós não vamos dar. Aí a gente fica, mas se eu der. Quando Deus pede para nós darmos algo, isso não quer dizer que Ele vai deixar a gente sem nada, mas que possivelmente Ele nos dará coisas maiores. Eu li um livro recentemente que chama A Pirâmide de Sabedoria não. Como é que é o nome daquele livro lá com a capa azul que tem uma gota d'água, Mateus? Hã? Não é esse não. Não é do Luciano Subirá não. Que fala sobre finanças. Você lembra? Lembra não? Eu esqueci o nome do livro. É um livro muito bom. Aí nesse livro conta a história de um missionário que ele escreve. E aí esse missionário, ele conta um testemunho dele, que ele sempre recebeu tudo. Ele era um missionário e um pregador itinerante. E aí ele nunca precisou de nada. Deus sempre dava as coisas a ele. E aí aconteceu, Deus, à medida que Deus dava, Deus ensinava ele a dar. Então, no primeiro momento que Deus começou a ensinar isso a ele, ele precisava de uma quantia, e nessa quantia que ele precisava, ele recebeu isso de uma oferta. E a oferta que ele recebeu, que seria de muito uso para ele, para a casa dele, recém-casado, Deus vira para ele e fala assim, dá para aquela pessoa. Aí ele fala, Deus, dá. Eu acabei de receber. O Senhor está querendo que eu dou para os outros? E aí ele dá. Assim, meio contrariado, mas dá. E aí no final, um outro cara chega assim, Deus pediu para eu te dar isso aqui, pum. E era a quantia que ele tinha dado para uma pessoa, e essa pessoa compartilhou que ele precisava desse dinheiro para poder pagar uma situação. Aí Deus começou a dar muitas coisas para ele, várias coisas, carro, casa, e ele ganhava carro uma vez por mês, assim, alguém dava um carro para ele. Mas à medida que ele ganhava, Deus falava assim, não, dá o carro para fulano de tal, faz isso e aquilo outro. E quando ele chegou num nível da vida dele, aí ele compartilha que ele tinha 2 carros na garagem e uma casa, tudo de pessoas que deram para ele. E um determinado dia, Deus chega para ele e fala o que com ele? Dá tudo que você tem, dá a casa e os 2 carros. Aí ele fala, não, Deus, tá de sacanagem, né? Aonde é que eu vou morar? Com que carro que eu vou andar? Isso é muito interessante porque eu não cheguei à ponta ainda de Deus pedir para eu dar minha casa para os outros, até porque eu não tenho uma ainda. Então quando ele me der uma casa, talvez ele é gradativo assim, gente, né? Entendeu? Então não adianta a gente querer falar, eu vou dar meu carro, mas que carro que você tem, entendeu? É mais ou menos isso. Mas aí ele falou, Deus, e ele assim conversou com a esposa dele, e a esposa dele ficou, aqui, como assim? Deus, então se Deus pediu para dar, beleza, então vamos dar então. E nesse processo que ele foi dar, quando ele entregou tudo, ele virou para Deus e falou assim, Deus, agora eu dei muito mais que o Senhor poderia dar. E aí ele ficou assim, falou com raiva com Deus, tipo, mano, eu dei tudo que tinha. E aí ele já tinha dado a casa, mas ainda não tinha mudado. O telefone toca. E quando o telefone toca, um empresário, um amigo, falou assim, ô fulano, beleza, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui e Deus pediu para eu fazer algo. O quê? Deus pediu para eu te dar o meu jatinho. Ele está lá parado, cheio de combustível, com motorista. Fica no hangar. Então, quando você quiser, pode ir lá e pode pegar o jatinho para você poder usar na onde você quiser usar e viajar para onde você quiser viajar. Aí ele entendeu. Não é só simplesmente sobre dar, mas quando nós damos, Deus está dando muito mais. Se Deus está pedindo para nós darmos algo, é porque Ele já pensou naquilo que Ele vai nos dar. E nós nos agarramos em aquilo que nós podemos dar ou não. Nós nos agarramos sobre e se a conta não fechar. Quando Deus pede para nós darmos algo,
quer dizer que Ele já tem preparado para nos dar algo ou coisas ainda melhores. A palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber, porque quem está dando abre uma porta. E qual porta é essa? A porta da generosidade. E aqueles que são generosos, Deus tem um prazer ainda maior de abençoar essas pessoas. Se você gostaria de receber algo, então dá para as pessoas. Se vocês gostariam de alguma coisa, então dá para as pessoas. O que você gostaria de receber? Dá para as pessoas. Você já fez esse teste de dar as coisas para as pessoas? Talvez de dar sem, cara, eu não vou ter outro desse. Mas é algo que Deus colocou no meu coração desde sempre, em dar as coisas aos outros. Pastor Alex, pastor Samuel que está aqui, me conhece há muito tempo, ele sabe que eu nunca fui agarrado às coisas materiais. Eu sempre que tinha, mano, vamos fazer tal coisa. Ah, não, estou sem dinheiro. Não, mano, vamos embora, eu pago. Aí na outra, às vezes era eu que não tinha dinheiro, aí os meninos juntavam, pagavam. Quantas vezes nós fomos no Itaú e só um tinha dinheiro para poder comer alguma coisa? Mas a gente juntava lá e pagava um pro outro lá, e no final das contas ainda, sei lá o que a gente fazia no cinema ainda de quebra. Mas essa é uma realidade. E com isso, para finalizar, quando eu estava pensando nessa palavra, foi muito legal porque estava vindo ao meu coração sobre fazer algo para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Todo mundo viu o que está acontecendo lá. Não é possível, se você não viu, você está vivendo outro planeta. Nem no Brasil eu ia falar, está vendo outro país, está vendo outro planeta, porque já rodou o mundo inteiro. Mas quando eu estava pensando nisso, aí no Fala Bispo, na terça-feira, na terça-feira, na mentoria com o pastor Moisés, foi anunciado que toda a oferta que fosse recolhida hoje, toda a oferta foi recolhida hoje, e aí, para título de curiosidade de vocês, hoje, culto de ceia, o domingo após o quinto dia útil, é o domingo com maior arrecadação de dízimos, de ofertas. Mas qual é a questão? A nossa denominação levantou um propósito de toda a oferta que nós recebermos ser doados e destinados para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E quando eu estava preparando essa mensagem, o texto vinha falando sobre finanças, o texto anterior sobre finanças. Quem estudou aí, formou em um seminário ou aprendeu sobre a hermenêutica, sabe que para você fazer uma boa exegese, que é o estudo do texto, nós precisamos de voltar alguns capítulos anteriores, voltar alguns capítulos posteriores. E aí eu falei assim, cara, mas Deus está falando sobre dinheiro, na maior parte dessas questões aqui, sobre dinheiro, sobre dar, sobre entregar, sobre colocar o reino acima de todas as coisas. E no final do versículo, que Deus tinha colocado no meu coração, diz o seguinte: tudo que vocês querem aos outros, façam a vocês, façam também vocês a eles. Se fôssemos nós, a situação do Rio Grande do Sul, todos nós queríamos receber muito mais do que eles estão recebendo. Se fôssemos nós, no lugar, nós iríamos precisar de roupa nova, iríamos precisar de mantimentos, iria precisar de uma casa, iria precisar de eletrodomésticos, iria precisar de um tanto de coisa. Quem casou recentemente ou vai passar pelo casamento, sabe o quanto de coisas nós precisamos. A gente precisa de coisas que a gente nem fazia ideia que a gente precisava. Como, por exemplo, uma colher de pegar um macarrão, que sem a colher de pegar um macarrão, fica difícil de pegar com uma outra colher. Mas isso só depois que você casa, que quando você faz um macarrão, que foi o nosso caso lá em casa, fizemos um macarrão, vamos pegar um macarrão. Aí, nós precisamos de uma colher de pegar o macarrão, não tem ainda. Aí teve que comprar a colher para pegar o macarrão. Mas é aí que a gente dá valor às coisas, os pequenos detalhes que nós temos, as pequenas coisas que nós temos. E eu gostaria de finalizar essa mensagem, a gente fazendo um ato de generosidade. Fazer um ato de generosidade em dar, em entregar aos nossos irmãos. Eu não estou falando para ninguém aqui ser irresponsável em dar aquilo que você não tem, mas dar segundo o que o Senhor colocou ao seu coração. Os meninos vão colocar o Pix lá atrás, o QR Code, nós vamos entregar o gasofilaço, e essa já é a palavra de oferta também, até porque a mensagem de oferta não é sobre o que nós vamos receber, mas é sobre aquilo que nós vamos dar. É disso que eu estou dizendo. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você entregasse
entendendo que o Senhor está pedindo para que nós entreguemos às pessoas aquilo que nós queremos receber em troca. E o que você gostaria de receber? O que você gostaria de ter? O que você gostaria de ter? A mensagem central aqui desse texto é a lei da reciprocidade. E o nosso Deus é recíproco, porque a palavra de Deus diz que aqueles que fazem pelos órfãos, pelas viúvas e pelos necessitados, estariam fazendo pelo próprio Deus. E se nós estamos fazendo pelo próprio Deus, meu irmão, a lei da semeadura e da colheita é muito clara: aquele que dá, irá colher. Se você está plantando em uma terra fértil, Deus irá retribuir 10 vezes mais, 20 vezes mais, 100 vezes mais, porque não é sobre o dinheiro que nós estamos dando, mas é sobre como nós estamos dando. E a palavra de Deus nos diz: aquele que buscar será achado. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com vocês e já chamar a galera do louvor, porque logo em seguida nós já vamos ministrar a ceia. Eu gostaria de dizer a vocês que nós como igreja precisamos nos levantar como igreja, como pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que batam a porta e o Senhor abre a porta para nós. Nós precisamos de nos levantar como uma geração que pede ao Senhor as coisas, e o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Precisamos de levantar como uma geração que tem uma mudança de mentalidade, e a mentalidade é: eu entrego tudo a Cristo, tudo é do Senhor, eu coloco todas as coisas, o reino acima de todas as coisas e a sua justiça, porque eu sei, não por receber algo em troca, mas o Senhor não deixará faltar nada na minha casa, nos meus celeiros. Eu entrego ao Senhor por amor a Ele, por amor ao reino de Deus. E é sobre isso essa mensagem de hoje. Eu não sei, talvez, possivelmente a nossa oferta que nós vamos levantar, que está sendo levantada, é um valor pequeno em relação a tudo que precisa nos mãos do Rio Grande do Sul. Mas é como a oferta da viúva, que quando ela estava entregando no meio de vários homens que tinham muitos dinheiros, Deus fala: ela foi a melhor oferta que se entregou. Ela não tinha nada, mas entregou tudo que tinha. Não é sobre a quantia, mas é como nós estamos entregando. Então, eu gostaria que você que ofertou, meu telefone está ali embaixo ali. Alguém pega meu telefone ali, Iago. Pega aí, faz uma oferta aí para mim aí do meu telefone. Nós precisamos de fazer todas as coisas. Fazer todas as coisas não. Nós precisamos de fazer aquilo que está proposto para nós. Amém? Vocês estão comigo, né? Vocês entenderam a mensagem de hoje? Vocês entenderam o que foi proposto aqui hoje, nessa noite? Hoje é um culto de ceia. É um momento onde nós nos lembramos de quem Cristo é, daquilo que Ele fez por nós. E nos lembramos também que Ele voltará para nos buscar. Mas no meio de toda essa trajetória, no meio de todas as coisas, não, vou ficar aqui mesmo. É lá atrás, beleza. No meio de todas essas coisas, nós precisamos de ter clareza que o nosso chamado não é só estar aqui dentro. O nosso chamado não é só vir ao culto dia de domingo, ir no GECEL na quinta-feira, ou na terça, ou na segunda. O nosso chamado não é só isso. O nosso chamado está para fora das quatro paredes. Nosso chamado está em atender a necessidade da população ao nosso redor, da nossa sociedade, dos irmãos que precisam, dos irmãos que necessitam. É nisso que está viver o reino de Deus, em colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Amém? Foi claro essa mensagem? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Por você que ofertou, por você que não ofertou, por você que deu alguma coisa, por você que não deu alguma coisa. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus retribua ainda cada vez mais e mais e mais e mais. O ato de entregar ao Senhor não é um ato de ficar sem, mas é um ato de receber muito mais daquilo que nós estamos entregando. Quando nós temos a mentalidade de entregar aquilo que nós devemos entregar ao Senhor, nós só simplesmente estamos devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. Não é algo que pertence a nós, mas aquilo que é dele. Se nós entregarmos tudo ao Senhor, tudo também estará disposto a nós. Então que a gente viva essa realidade. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem que impactou os nossos corações.
Meu Deus, a ponto de nós ofertarmos, a ponto de nós entregarmos ao Senhor, a ponto de nós fazermos ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, nós sabemos que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão necessitando, estão passando por problemas, Pai. Nós, possivelmente, não passamos por nada semelhante em perder a nossa casa, perder as nossas roupas, perder tudo que nós temos, Pai. Mas nós oramos pelos nossos irmãos, ó Pai, para que o Senhor venha acudir-nos nessa hora, para que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Senhor venha trazer o Teu amor, ó Pai. Famílias estão desesperadas, talvez porque ainda não encontraram o seu ente querido, ou talvez até mesmo porque já descobriu que morreu no meio das águas. Ó Pai, que o Senhor venha trazer um refrigério, que daquele lugar, ó Pai, aquele lugar venha a ser reconstruído, mas que esse lugar venha a ser reconstruído, ó Pai, entendendo que o Senhor precisa de estar acima de todas as coisas, ó Pai. Levanta os nossos irmãos cristãos, ó Pai, meu Deus, daquele lugar, para encorajar, para pregar o Teu Evangelho, para ser a diferença lá, ó Pai. Meu Deus, para fazer, meu Deus, uma grande colheita, meu Deus, que no meio de destruição, que venha nascer vidas para Ti, ó Pai, pessoas que vão se entregar completamente ao Senhor. Meu Deus, nós não temos muito, mas nós entregamos tudo que temos a Ti nessa noite, ó Pai. Entregamos a nossa oferta, entregamos os nossos dízimos, ó Pai, entregamos ao Senhor nessa noite. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.